Olá, bem-vinda, bem-vindo. Bom, eu sou Catherine Ribeiro, educadora em saúde médica e toda segunda-feira eu tenho trazido aqui um conteúdo para a gente refletirmos juntos e entendermos o que é necessário fazermos para que a nossa saúde seja o nosso maior bem e que a gente possa vivermos livres e felizes, gozando de uma saúde integral, né? Não só do corpo físico, mas da nossa mente, do nosso espírito. E essa semana eu vou trazer aqui uma convidada super especial. Eu estive com ela há 2 semanas, que é a Renata Cabreira, que é uma amiga maravilhosa, que me inspira muito, e que sempre que eu posso eu fujo e vou lá pro sítio dela, em Jarinu. A gente ia gravar isso lá, só que quando a gente se encontra é tão gostoso e tão intenso que no final a gente não teve tempo de fazer o vídeo pra vocês. Mas a gente vai fazer eu estando aqui e ela estando lá. Então, nós vamos falar um pouco sobre a nossa relação com o meio ambiente, o quão importante é entendermos, né, todos os impactos ambientais que são gerados pelas nossas ações. Isso eu acho que deveria ser muito mais falado, né? Porém, a gente às vezes acaba que achando que a gente eu sou eu com as minhas ações aqui, tudo que acontece lá fora não tem nada a ver comigo, né? A não ser o que tá dentro da minha casa. Só que a gente tá vendo que não é bem assim. A gente tá vivendo um momento, né, na Terra muito desafiador com essa questão do aquecimento global, por exemplo. E a gente sabe que grande parte desse aquecimento global está relacionado às nossas ações também. É lógico que existe, né, um processo aí natural, né, de radiação pelas ondas solares, bem como a mudança do eixo da Terra, que pode desencadear alterações climáticas. Porém, segundo vários pesquisadores aí, cientistas que estudam essas variações climáticas, têm se observado o quanto a gente tem um grande impacto, principalmente no aquecimento do planeta. Então, segundo o painel intergovernamental de mudanças climáticas das Nações Unidas, as principais causas de aquecimento são a liberação, né, de gases do efeito estufa, e isso se deve principalmente da queima de combustíveis fósseis, né, derivados do petróleo, do carvão mineral e do gás natural. E tudo isso para quê? Para a geração de energia, para as atividades industriais, para o transporte, né? E outros fatores também, como a conversão do uso do solo, a agropecuária, o descarte de resíduos sólidos, né? O lixo, que a gente vai falar um pouco aqui, o desmatamento. Tudo isso tem gerado o quê? Uma grande liberação de gás carbônico, fazendo com que haja esse aquecimento. E o que acontece? Quando a gente começa a ter um aquecimento do planeta, aumento da temperatura, a gente começa a degelar os polos, então o nível do mar tende a subir, já tem várias ilhas que estão sendo inundadas, existem algumas projeções de que num futuro não muito distante já vão ter ilhas que vão desaparecer, muitas cidades litorâneas vão ter que migrar para outros lugares, os povos, porque elas vão ser inundadas pela elevação do nível do mar. E isso a gente tem todas essas mudanças, né, de enchentes, de secas. Então, com isso, muitas pessoas que plantam, né, acabam que perdendo as suas culturas, e a gente tem aí um grande risco também de escassez de alimento. Então, tudo isso, se a gente for parar para pensar, aqui no Brasil, por exemplo, nós somos um dos grandes responsáveis pela liberação de CO2 por conta do desmatamento das nossas florestas. Para quê? Para o plantio da soja, milho, para agropecuária. Então, nós sim somos responsáveis, de alguma maneira, por todo esse impacto. E aí eu trouxe a Rê, então, para falar um pouco pra gente de um olhar assim mais integral, porque a Rê, vocês vão ver, ela é uma pessoa incrível com várias expertises, né? Então, ela é uma amante aí da culinária, do meio ambiente, da sustentabilidade, das diferentes formas de agricultura. Então, nesse episódio de hoje, eu vou trazer a Rê para ela se apresentar, contar quem ela é, esse serzinho de luz, e falar um pouco sobre as formas de agricultura, né, que a gente pode
começar a olhar para fomentarmos, né, com que elas se desenvolvam, ou de repente, quem sabe até você se tornar aí um agricultor e começar a plantar seu alimento. Eu já estou a caminho de, né, já coloquei a minha intenção, porque eu acho que a gente ainda se conecta mais com a terra e com isso a gente vai ganhar mais saúde e vamos ajudar sim o futuro do nosso planeta também, criando mais verdes, gerando mais diversidade de alimentos, né? Bem como ajudando essa poluição toda, né? Porque as árvores são os grandes pulmões do planeta. Então, para que esse CO2 seja convertido, eliminado do planeta para diminuir esse aquecimento, a gente precisa de mato, a gente precisa de árvores e com isso a gente precisa plantar. Então, já deixo aqui uma reflexão para que a gente possa pensar em começar a semearmos, né? Semear sementinhas aí para trazer mais verde para nossa vida. Então, trago a Rê aqui e a gente se vê na próxima. Olá, meu nome é Renata, eu sou secretária de Cultura e Turismo da cidade de Jarinu, formada em Relações Internacionais e uma grande entusiasta da alimentação saudável, da agricultura e da sustentabilidade. Bom, a minha relação com esses temas já vem de algum tempo. Tudo começou graças a um problema de saúde que eu tive, que me fez mudar completamente minha alimentação, principalmente depois que eu descobri a yoga e a ayurveda. E aí foi quando eu comecei a me conectar com a comida, mas não só a comida que está no nosso prato, aquilo que nos faz bem, nutre nosso corpo e nossa alma, mas também todo o elo da cadeia que vem atrás daquela comida que chega até os nossos pratos. Então eu fui estudar sobre agricultura, sobre permacultura, sobre agricultura sinotrópica, sobre agrofloresta e me tornei uma grande entusiasta e uma fazedora de tudo isso. Hoje eu cozinho, me considero cozinheira, me considero agricultora e tenho aí conhecido muitas pessoas que estão nesse mesmo caminho e que gostariam até de saber um pouco mais sobre isso. Então hoje eu vou contar para vocês um pouquinho como é que esse processo de você conhecer a cadeia do que você produz, desde a terra até o nosso prato e também o depois, né? Que é o que faz fechar o círculo do alimento para que a gente tenha uma cadeia circular do alimento. Bom, para começar, eu acho que a alimentação é uma das ações do ser humano, né? A gente come 3 vezes por dia, isso dá 90 refeições por mês em média, e essa ação ela tem grande impacto para o planeta. Se a gente for pensar, as emissões do planeta, em grande parte, vêm da agropecuária e da agroindústria. Então, tudo aquilo que a gente coloca no nosso prato tem um grande impacto e por isso as nossas escolhas elas são determinantes para a gente mudar a realidade do que está acontecendo hoje em termos de crise climática e de todas as crises ambientais que a gente tem visto por aí. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a importância da gente conhecer os processos da agricultura que produz o nosso alimento. Em primeiro lugar, muita gente não sabe, mas o solo ele é vivo. O solo ele é a casa de centenas, milhares de animais, micro-organismos, como fungos, bactérias, insetos, enfim. Todos eles ali cumprindo um papel de decomposição daquela matéria orgânica composta ali no solo, de fazer com que o solo seja aerado para que a água da chuva possa permear para camadas mais profundas, o oxigênio é a mesma coisa. E a gente desconsidera toda essa cadeia, esse ecossistema que vive ali. E hoje em dia a agricultura ela é feita num molde que não favorece esse equilíbrio perfeito. Como é feita a agricultura hoje em dia? Monoculturas plantadas com solos descobertos e ainda adicionada de fertilizantes químicos e agrotóxicos. Isso é a fórmula perfeita para você não ter um micro-organismo, um inseto vivendo ali naquele meio. Por isso, é tão propícia a doenças como as doenças que hoje acometem a agricultura cada vez mais e que cada vez mais são dependentes desses produtos químicos vendidos por grandes empresas multinacionais. Então, qual que é a questão? Algumas pessoas observaram na natureza, principalmente nas florestas, como é que se dava aquele equilíbrio perfeito das plantas convivendo ali num sistema que uma contribui para o benefício da outra. Em primeiro lugar, na floresta, por exemplo, o solo nunca está descoberto.
se você andar numa floresta, muito provavelmente aquele solo vai ter uma camada de folhas, que vai ter ali pedaços de pau, madeira, muita coisa sendo decomposta e virando matéria orgânica, para que aquilo sirva de alimento para aquelas plantas. E aí, com base nisso, criou-se a agrofloresta ou a agricultura sintrópica, que nada mais é a observação desses princípios de uma floresta aplicados à produção de alimento. Então, hoje em dia, a gente já tem esses sistemas agroflorestais sendo implementados para a produção de comida. É claro, você não tem uma floresta, você tem um sistema que imita os princípios da floresta para que a gente possa otimizar a produção de alimentos com essa inteligência própria da natureza, né? Então, isso que eu falei sobre o solo estar sempre coberto é uma delas. A segunda você sempre tem plantas que, né, estudando, porque na verdade você precisa de muito conhecimento para isso, sempre tem plantas que contribuem uma com a outra. Então você intercala, por exemplo, uma plantação de eucaliptos, bananeiras, junto com mandioca, junto com hortaliças, por exemplo, em que a bananeira, né, quando você corta o tronco dela, ela vai servir de insumo para você colocar na terra e aquilo virar uma fonte de água, né, e que tem ali na bananeira, que é muito potente e que você ajuda a manter a umidade do solo naturalmente. O eucalipto, por exemplo, ele cresce muito rápido, então se planta eucalipto junto com sistemas de cultivos agrícolas para que você possa constantemente cortá-lo e colocá-lo no chão, para que assim você tenha sempre uma fonte própria no local de matéria orgânica para cobrir aquele solo. E é por isso que se chama sintropia. A sintropia nada mais é que é um sistema que a energia não está se dissipando para fora, né? Que isso seria a entropia. A entropia é a energia está sempre indo para dentro. Então você não tem insumos, né? Pelo menos não depois de um tempo de equilíbrio, você não tem mais a necessidade de ter insumos externos vindo para esse sistema. Isso é muito interessante e já está sendo feito inclusive em larga escala. Seria muito importante que a gente conseguisse divulgar mais esse trabalho para que a gente pudesse propor essa solução para uma agricultura, um sistema agrícola que está cada vez mais em desafios e, enfim, podemos até considerar falido diante de tanta dependência desses insumos químicos.